Muitíssimo boa tarde a todos. Gostaria de iniciar agradecendo ao convite feito ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina para participar desse prestigiado evento e poder compartilhar, então, com as senhoras e com os senhores, essa experiência que, como o próprio nome da apresentação já diz, de uma década orientada a dados. Hoje tenho a felicidade de conduzir os trabalhos junto com a equipe da Gerência de Ciência de Dados e Inovação e poder compartilhar com os senhores um pouco dessa jornada é muito gratificante. Pois bem, essa jornada teve início no ano de 2011, quando o Ministério Público Catarinense decidiu de forma inédita no Ministério Público Brasileiro e provavelmente no sistema de justiça brasileiro e até no serviço público nacional, utilizar dados para orientar suas ações. E assim, instituiu a partir do ano 2011 o setor de inteligência de negócio. A estruturação do setor de inteligência de negócio teve como objetivo inicial a construção de painéis de dados que pudessem aprimorar a gestão administrativa da instituição, a partir da construção de painéis sobre controle de patrimônio, logística, controle de recursos humanos e também de contratos administrativos. Essa iniciativa demonstrou valor muito rapidamente, e a instituição percebeu que, a partir da organização de dados feito para uma melhor gestão administrativa, também havia organizado dados de forma tão qualificada que poderia servir como base para a publicação das exigências da Lei de Acesso à Informação, dando início, então, no ano 2012, ao projeto do Portal Transparência, que foi sendo aprimorado até chegar à sua versão atual, no ano de 2015. O Portal Transparência do Ministério Público do Estado de Santa Catarina é reconhecido como um dos melhores do Ministério Público brasileiro, tendo sido agraciado com o prêmio de melhor portal transparência no ano 2017 e recebido especial destaque nos anos de 2018 e 2019 por qualificar a transparência da instituição, permitindo o acesso de qualquer cidadão das informações necessárias e exigidas pela lei. Esse sucesso obtido logo nos primeiros passos permitiu então que a instituição pensasse novos horizontes para a aplicação da ciência de dados. No ano de 2013, portanto, a instituição resolveu dar um passo adiante. Além de organizar dados para melhorar a sua gestão administrativa, resolveu construir painéis que pudessem auxiliar a sua atuação finalística e logo então passou a criar ferramentas que melhorassem a gestão das promotorias de justiça e também construir ferramentas que dessem suporte à atuação. Uma das primeiras foi a ferramenta de suporte ao programa Apoia, que é um programa que combate a evasão escolar, permitindo que o Ministério Público tenha controle em todas as escolas catarinenses daqueles alunos que estão frequentando ou que não estão frequentando as aulas e possa, a partir daí, gerir a sua atuação e fazer com que o direito fundamental à educação seja cumprido. Esse programa, a partir da sua estruturação, foi reconhecido pelo Prêmio Novare, ganhando menção honrosa no ano de 2015. O sucesso na construção de ferramentas que permitiram o melhor gerenciamento das promotorias de justiça, bem como das ferramentas que apoiavam a atuação finalística, deu ideia ao primeiro grande projeto de apoio às promotorias de justiça, a criação do Portal do Promotor, no ano de 2014. Dessa forma, foi idealizada uma grande caixa de ferramentas que abrangeria todos os painéis de dados que poderiam auxiliar na atuação do promotor de justiça, desde as ferramentas que o auxiliavam a uma melhor gestão de seu gabinete e ao fluxo de processos, bem como a ferramentas que traziam indicadores sociais ou ferramentas que pudessem auxiliar nas mais diversas áreas de atuação do Ministério Público, desde o combate à criminalidade, com ferramentas de georreferenciamento, indicando onde há maior incidência de crime, até ferramentas de combate à corrupção, com a análise de licitações, empenhos e contratos feitos por qualquer órgão da administração pública do Estado. Mas para que esse projeto fosse ainda mais completo, era preciso ampliar as fronteiras, e a partir daí o Ministério Público redefine o modelo de construção de painéis da instituição. Surgia aí a grande base do sucesso do trabalho da ciência de dados do Ministério Público, que é a instituição de trabalhos colaborativos com parceiros externos por meio de termos de cooperação. Esses termos de cooperação estabelecem a cessão de dados por esses órgãos parceiros que interessam a atuação funcional do Ministério Público, que a partir
da cessão desses dados, constrói painéis que são utilizados não só pelos promotores de justiça, mas também são devolvidos para a utilização dos órgãos parceiros. E isso permitiu com que fossem multiplicadas as parcerias com todos os órgãos da segurança pública, com a Secretaria de Estado de Saúde, com a Secretaria de Estado de Educação, Tribunal de Contas, Junta Comercial, Assembleia Legislativa, Instituto Estadual do Meio Ambiente, destacando-se ainda a parceria com a Secretaria de Administração Prisional, que hoje não só compartilha dados com o Ministério Público, recebendo painéis feitos pela instituição, como dentro da mesma plataforma constrói seus próprios painéis numa relação em que promotores e administradores das unidades prisionais conseguem uma visão ampla e geral das unidades prisionais do Estado. A aproximação com instituições parceiras, permitindo a construção de projetos colaborativos a partir do ano 2015, ampliou em muito o número de painéis de dados apresentados aos promotores para subsidiar sua atuação. Mas não foi só essa iniciativa que tivemos para ampliar as nossas fronteiras. Ainda também no ano 2015, foi dado início ao programa de Self-Service CBI, realizando-se o primeiro treinamento para que outros setores do Ministério Público também pudessem desenvolver produtos de dados que seriam consumidos por todos. Posteriormente a isso, no ano de 2016, para subsidiar melhor o Programa de Saúde Fiscal dos municípios, o Ministério Público criou a geração de relatórios dinâmicos a partir dos seus produtos de ciência de dados. Nesse sentido, criando relatórios para cada município catarinense entender melhor a sua gestão fiscal, com os impostos municipais e os repasses havidos pelo Estado e pelo governo federal, ampliando assim uma melhor compreensão da saúde fiscal de cada município, programa que foi reconhecido e premiado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, recebendo o terceiro lugar em indução de políticas públicas no ano de 2016. E ainda, no que tange a ampliação das fronteiras, em 2017 foi ampliado o programa Self-Service CBI com a segunda leva de treinamentos para ampliar ainda mais o número de pessoas habilitadas a construir painéis de dados na instituição. Toda essa ampliação dos produtos oferecidos às promotorias de justiça, bem como ao incremento tecnológico havido no setor, demandava uma nova roupagem para o grande produto de ciência de dados da instituição, dando asa no ano de 2018 da criação do novo portal do promotor. A partir da utilização dessa nova tecnologia, se buscou modernizar e otimizar as ferramentas já existentes, organizando assim todo o arsenal já construído para subsidiar a atuação dos órgãos de execução do Ministério Público. E nessa nova ferramenta, o novo portal do promotor, foram disponibilizadas ferramentas em todas as áreas de atuação: saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente, combate à corrupção, combate à criminalidade, infância e juventude, além dos produtos destinados à área administrativa. Dentre tantas as ferramentas, algumas merecem especial destaque. A primeira delas, a ferramenta criada para subsidiar o projeto GESPRO, de gestão de promotorias, uma ferramenta que conta com uma série de indicadores que permitem aos promotores o melhor gerenciamento dos fluxos e dos processos existentes na sua promotoria, em que ele indica, por exemplo, a quantidade de processos com réu preso que estão no seu gabinete dependendo de análise, processos que estão em andamento e dependendo de análise há mais de 30 dias, e também indicadores que permitem ao promotor a verificar o êxito do seu trabalho, com o número de ações cujas sentenças foram favoráveis, o número de ações cujas sentenças foram desfavoráveis, permitindo no detalhamento verificar em cada área de atuação qual é o grau de êxito das promotorias de justiça. Esse projeto, com essas ferramentas, foi reconhecido e premiado no Prêmio Inovar em 2017, ganhando o primeiro lugar, assim como ganhou o primeiro lugar no Prêmio Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público no ano de 2018. Outra ferramenta de destaque é a ferramenta que nós chamamos de diagnósticos criminais, que é a conjunção de diversos painéis de dados de diversos órgãos da Secretaria de Segurança Pública, que permite com que as promotorias de justiça analisem município por município do Estado as ocorrências criminais que acontecem por dia, hora e local exatamente, a fim de subsidiar o promotor de justiça tanto na sua atuação criminal, verificando quais são as maiores manchas de criminalidade,
a ocorrência dos crimes, o fato específico que ocorreu em tal dia ou tal hora, e também a atuação do Ministério Público na tutela difusa da segurança pública, podendo se reunir com os órgãos da segurança pública e definir áreas que demandam uma maior circulação de viaturas, áreas que demandam a instituição de política própria de segurança pública, ou até mesmo para promotores que não atuem na área criminal, mas que possam, a partir da análise do mapa de diagnósticos criminais, verificar a ausência do Estado e a necessidade de implementação de políticas públicas voltadas a direitos humanos, infância e juventude e outras áreas que possam combater aquele resultado da ocorrência criminal em alta intensidade na localidade. Dentre tantos destaques possíveis, sem dúvida o maior destaque no novo portal do promotor é o produto chamado Fila de Espera do SUS ou Fila de Espera da Saúde. Isso porque ele simboliza exatamente aquilo que o Ministério Público acredita que deve ser o resultado de um processo de inovação ou um processo de inovação tecnológica. Nós acreditamos que a inovação só faz sentido se ela trouxer resultados práticos na vida do cidadão. Se é bem verdade que todos os outros produtos que otimizam a atuação do Ministério Público, seja na organização de seus processos internos, seja na disponibilização de ferramentas que melhoram a sua decisão, têm capacidade de afetar a vida do cidadão, ainda que indiretamente, esse produto trouxe impactos diretos na vida do cidadão catarinense. Porque, além do produto que pode ser visto na tela do computador, que é uma grande gestão dos dados da saúde, produzido a partir da inserção de todas as secretarias municipais de saúde do Estado de Santa Catarina, também foi desenvolvido o produto que está na tela do celular, onde cada cidadão catarinense pode acessar o endereço listadespera.saude.sc.gov.br e, ao digitar o seu cartão nacional de saúde ou o seu CPF, verificar exatamente o seu lugar na fila de espera para aquela consulta ou aquela especialidade, aquele procedimento que necessita de atendimento do SUS. Isso mudou a vida do cidadão catarinense, que passa a ter uma ferramenta para afastar aquela suspeita de fraude, aquela suspeita de que a situação não vai ser atendida. Ele indica o local e o tempo previsto para que o atendimento seja feito. Isso é feito a partir da organização dos dados do painel ao fundo, que, com a inserção de cada uma das necessidades do Estado, ele permite uma organização de todos os dados da saúde do território catarinense, permitindo uma visibilidade estadual, por macro-regiões de saúde, por município, por bairro e até mesmo por cada posto de saúde do Estado de Santa Catarina. Assim, os promotores de justiça conseguem ver em cada posto de saúde qual é a maior demanda da população local, e não são só os promotores. A premissa de ferramenta colaborativa é uma das marcas registradas da Gerência de Ciência de Dados, e esse painel foi construído com essa lógica. Então, além de alimentar os promotores de justiça que passam a ter uma atuação na tutela coletiva da saúde de forma mais bem amparada, essa mesma ferramenta é disponibilizada para todos os secretários municipais de saúde, que podem fazer uma gestão mais assertiva da saúde municipal, diferente de uma gestão baseada em suspeitas, mas uma gestão baseada em dados concretos. Ou seja, antigamente poderia ser que havia uma falsa sensação de uma necessidade de uma especialidade a partir de demandas pontuais feitas diretamente para o secretário. E agora ele tem o dado concreto do tamanho de cada necessidade havida na saúde do seu município, podendo direcionar os esforços para resolver aquilo que realmente é o problema da população local. O novo portal do promotor permite uma atuação proativa e resolutiva de todos os promotores catarinenses, e isso tem servido de exemplo para todo o Ministério Público brasileiro. Entretanto, num exercício de melhoria constante, no ano de 2019, o Ministério Público analisou a área e verificou que ela demandava reflexão e aprimoramento. Essa reflexão levou à concepção de uma nova gerência de ciência de dados, a Gerência de Ciência de Dados e Inovação, uma vez que o setor de gerência de ciência de dados era o mais inovador da instituição, era o melhor lugar para também estar ancorado às demais iniciativas de inovação da instituição.
Mas não só isso, também pensamos na melhoria contínua da própria ciência de dados, definindo um maior protagonismo para os servidores da instituição, uma maior aproximação da área com a área de TI e um aprimoramento na gestão dos produtos, uma vez que chegamos em 2019 com 225 produtos desenvolvidos pela Gerência de Ciência de Dados, sendo que eles resultam em 430 aplicações. E assim, aprimorando a gerência de ciência de dados e trazendo a inovação, nós ancoramos o laboratório de inovação dentro dessa gerência, permitindo que a gerência participe de projetos multissetoriais para além da ciência de dados, como é o exemplo do projeto Pandora, em que a congregação de elementos de ciência de dados e elementos de programação produzem uma grande ferramenta de investigação criminal e análise de vínculos, bem como o projeto Catarina, em que a instituição desenvolveu um chatbot para atendimento ao cidadão num esforço colaborativo entre a área de TI, a área de comunicação social e a gerência de ciência de dados e inovação. Além disso, a gerência de ciência de dados e inovação abraçou o desafio de desenvolver aplicativos do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. E por trás de toda essa mágica de quase uma década e todas essas entregas, existe um grande time. E eu não poderia fazer essa apresentação sem fazer uma referência aos integrantes desse time, ao nosso gerente de Ciência de Dados e Inovação, Rodrigo Brellinger, nossa vertical de Ciência de Dados, que é conduzido pelo setor de Inteligência de Negócio, que é chefiado pelo servidor Fernando Augusto Schmitz, e tem a servidora Liliana Oneda e o Alexandre Augusto Flores, e a mais recente vertical Inovação, composta pelos servidores Paulo Benites, o Daniel Amado e o Joamir Campos. Eis que chega o ano de 2020, trazendo o desafio para o mundo inteiro e também para o Ministério Público e sua gerência de ciência de dados de enfrentar a pandemia causada pela Covid-19. Por todo o reconhecido sucesso na condução do trabalho na sua ciência de dados, o Ministério Público foi convidado pelo Governo do Estado para integrar um grupo de dados de enfrentamento à Covid, composto pelo Governo do Estado, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Justiça, por instituições privadas como a Social Good Brasil e por universidades, que se juntaram para desenvolver ferramentas para o Estado, os municípios e a sociedade. E a nossa gerência de ciência de dados atuou em 3 frentes. A primeira frente foi a construção de um portal de transparência na atuação do Ministério Público contra a Covid, em que todos podem verificar a atuação em cada comarca, em cada procedimento que o Ministério Público faz com relação ao tema da pandemia. Uma outra frente que a Gerência de Ciência de Dados desenvolveu de enfrentamento à Covid foi o desenvolvimento de ferramentas de suporte à atuação dos promotores, como, por exemplo, o painel que verifica os impactos que a doença está trazendo nas instituições de longa permanência no Estado, porque nessas instituições reside um público muito vulnerável à doença, que são os idosos que estão lá abrigados. E numa terceira e talvez a mais importante frente, o Ministério Público disponibilizou uma sala de situação para todos os municípios catarinenses, naquele mesmo portal onde disponibiliza a fila de espera de saúde. Lá tem todas as ferramentas desenvolvidas pelo Governo do Estado, pelo Ministério Público ou por instituições privadas para enfrentamento à pandemia, sendo que constam modelos epidemiológicos para análise do crescimento da doença, mapa de risco de cada uma das regiões catarinenses e análise de ocupação de leitos e leitos de UTI, fundamentando assim a tomada de decisão pelos gestores municipais para o melhor enfrentamento da doença. E assim, o Ministério Público chega em 2021 para celebrar uma década orientada a dados, um trabalho que começou lá em 2011 na gestão do Dr. Lio Marcos Marim, foi incrementado na gestão do Dr. Sandro José Neis, principalmente na condução do Dr. Fábio Trajano, e hoje na gestão do Dr. Comim, continua um processo que, como vocês puderam perceber, é um processo de aprimoramento contínuo, e já estamos de olho nos próximos passos. E esses próximos passos têm como base o nosso movimento pela inovação, o movimento Impulso, que tem como premissa fazer diferente para fazer melhor. E para fazer ainda melhor na área de ciência de dados, nós pretendemos escalar a disponibilização das ferramentas para todos os servidores do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, potencializar a alfabetização de dados e o uso do self-service
notadamente com a utilização de ferramentas de catalogação de dados, e aprimorar também a nossa integração dos dados, visando a utilização de produtos com atualização em tempo real e a constituição de ferramentas como Data Lake e outras. Além disso, a Gerência de Ciência de Dados e Inovação pretende induzir ainda mais a inovação dentro da instituição, através de um programa de inovação aberta e da difusão da cultura da inovação pelo Impulso Lab, o nosso laboratório de inovação. E é assim, olhando orgulhosos para cada um desses passos que foram dados nesses 10 anos de utilização de dados para orientar nossas ações, que nós olhamos com confiança os próximos 10 anos que virão. Muito obrigado a todos e agora estou à disposição para responder alguns questionamentos.